Você está participando do nosso púlpito eletrônico? Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Salmo de número 113, versículos 5 e 6. E eu queria te falar nessa noite sobre 7 perguntas de Deus. Quem sabe você nessa noite vai dizer: Deus está me perguntando isso. Quem sabe o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Então nós vamos ver 7 perguntas de Deus. É claro que eu quero que você entenda que eu não vou tecer aqui um estudo teológico. Eu vou levar o máximo que puder para o lado prático, para aplicar a nossa vida, ok? Então vamos lá. Salmo 113, versículo 5 e 6. Eu quero tomar esses versículos como base, que diz assim: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Fala conosco e nos inspira no nome de Jesus. Amém. Uma das verdades mais evidentes encontradas na Bíblia é que Deus procura o homem. Na essência, não se encontra o homem procurando Deus. É sempre Deus que procura o homem. É o Senhor que desejou estabelecer com o homem uma comunhão. Deus quis estabelecer com o homem a comunhão, relacionar-se conosco. Deus tem prazer em se relacionar com o homem, com o ser humano, com suas criaturas. Se você vê no Antigo Testamento, você vê Deus se manifestando através do homem. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vê Deus tomando a forma de um homem e habitando entre nós, para ter uma aproximação muito maior conosco. O homem é um ser que tem corpo, alma e espírito, uma tricotomia, 3 partes. Abra sua Bíblia em Gênesis 2:7, eu vou te dar o versículo de origem dessa doutrina, e depois eu vou te dar um que fica mais claro. Gênesis 2, versículo 7. Quando Deus criou o homem, mostra aí que o homem é uma tricotomia, está vendo aqui, ó? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deu-lhe o quê? Um corpo. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deu-lhe um espírito. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, deu-lhe um espírito. João 6, versículo 63. Só para confirmar isso aqui que eu estou falando. Vai lá em João 6. O Espírito, não é Espírito Santo aqui não, está em letra minúscula. Está falando de Espírito nosso. O Espírito é o que vivifica. Jesus fala. Então, quando o Senhor sopra nas narinas do homem, o Espírito, quando acontece a junção do corpo e do Espírito, então surge a alma. Volta lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Soprou em suas narinas o espírito de vida e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então a alma aparece, onde é a sede dos nossos sentimentos, da nossa inteligência, das nossas vontades. 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo deixa aqui bem claro. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo,
sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o ser humano, o homem, tem um espírito. E aí é que está a comunicação de Deus conosco. Vocês sabem que neste mundo há pelo menos 4 tipos de vidas. A vida orgânica, mineral, a vida vegetativa, dos vegetais, a vida sensitiva, dos animais, e a vida intelectuativa, que é a vida humana, o homem. De todos esses, só o homem possui inteligência. Você encontra na Bíblia Deus ordenando aos corvos para levar comida para Elias, mas os corvos não interagem com Deus, não perguntam, por que eu tenho que levar a comida para Elias? Por que o senhor quer que eu leve? Porque não há isso. O animal age por intuição, o homem interage, o homem pergunta, o homem interage com Deus. Você vê Deus falando a um peixe, vai lá e joga o profeta, bote lá na praia, mas o peixe não pergunta, Senhor, tu vai perdoar Jonas? Porque o animal não interage com Deus, agora o ser humano sim, e é por isso que Deus tem essa comunicação, Ele fala conosco. Quantos sabem que Deus fala? Levante a mão, diga glória a Deus. Deus fala, Deus se manifesta, Deus fala conosco, Deus quer nos ouvir, porque nós somos o único ser em que Deus pode estabelecer diálogo. Temos inteligência e o único que Deus pode habitar é o ser humano. Glória a Deus. Então, dito isso, para a gente ter aqui um esclarecimento, eu queria nessa noite falar sobre esse diálogo de Deus conosco. E eu quero trazer aqui 7 perguntas de Deus, dirigidas a algumas pessoas, mas que podem ser aplicadas à nossa vida, cabe à nossa vida também. E é muito bom, vamos entender nessa noite, como se essas perguntas fossem dirigidas particularmente a cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós, como se fosse feita essa pergunta para você. Você pode anotar se você quiser, se você também não quiser, não anote, não tem dificuldade nenhuma nisso. Eu só quero te pedir uma coisa, é que você responda. Dentro de você, responda as perguntas. É que você responda as perguntas que vão ser feitas. Então nós teremos 7 perguntas de Deus. Amém? Vamos ver quais são? Amém? Você aceita esse desafio? Quantos dizem amém? Então vou contar com você. Responda para você mesmo. Mas não deixe sem resposta não. Vamos ver essas 7 grandes perguntas de Deus, feitas aos homens, e que nós vamos trazer para a nossa vida. Tá bom? Então lembre-se que eu não vou abordar aqui o lado teológico das perguntas. Não vou aqui falar nada com respeito a isso. Eu vou levar para o lado prático. Se você quiser anotar, você anota. Se não quiser, também não tem dificuldade. Só quero uma coisa, é que considere, é que você preste atenção. Você pode também fazer uma coisa, pegar uma canetinha e grifar na sua Bíblia. Responda, mas responda essas perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta, Gênesis 3, versículo 9. Onde estás? Joga aqui, Gênesis. Eu não vou ler o versículo para ganhar tempo, mas você pode grifar na sua Bíblia essa pergunta aqui. Onde estás? Grife a perguntinha, isso é legal. Coloca um risquinho aí embaixo, aí na sua Bíblia. Onde estás? Essa é a primeira pergunta. Quando Deus fez essa pergunta a Adão, Adão estava se escondendo de Deus, porque ele havia pecado. Vocês conhecem a história, vocês são crentes, vocês leem a Bíblia. Adão pecou e foi para detrás de uma figueira para se esconder de Deus. Então Deus faz essa pergunta: onde estás?
Isaías 59, versículo 2, joga aqui. Porque ele pecou, e o pecado nos separa de Deus, irmão. O pecado nos distancia de Deus. O pecado cria um abismo entre nós e Deus. Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se tem uma coisa que pode me afastar de Deus, é o pecado. O pecado é errar o alvo. Você não deve se conformar com o pecado. Você deve lutar contra ele. Adão tratou com o assunto do pecado como muita gente trata. Ele procurou fugir. Mas fugir não é a solução. Ele procurou, tem muitas pessoas que procuram fingir. Mas fingir também não resolve. Ele procurou se esconder. Mas de Deus ninguém se esconde. Então tem uma maneira de tratar com o pecado. Se você está vivendo dias de trevas na sua vida, dias de dificuldade, é um momento de você responder essa pergunta, dizer: Senhor, eu estou aqui essa noite, eu quero consertar minha vida contigo, eu quero acertar o prumo diante de ti. Não fuja, não se esconda, não finja, não dê desculpas, porque não adianta. Como é que eu resolvo isso? Provérbio 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, o que acontece? Alcança misericórdia. Então nessa noite, se você chegar para o Senhor: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero te servir, vá a Deus. Olha o que João fala em 1 João 1 e 9. 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é o quê, igreja? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos lá, responda para Deus. Se tem alguém aqui assim, responda e diga: Senhor, eu quero acertar minha vida contigo. Deus é misericordioso. O Deus e Pai de Jesus Cristo não vive com um chicote na mão, correndo atrás de ninguém para chicotear, para matar, para escorraçar. É claro que a justiça de Deus é a justiça de Deus. É claro que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. É claro que Deus é um Deus reto, mas Ele é um Deus misericordioso. E está escrito que a misericórdia triunfa do juízo. Se você chegar a Deus e disser: Senhor, tem misericórdia, Ele vai ouvir a tua voz. Tiago 4, versículo de 8 a 10. Tiago 4, de 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha que coisa linda. Mas alguém tem que dar essa partida. E não é Deus, é você, meu amado. É você, minha irmã, meu irmão querido. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Pode ir. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele o quê? Vos exaltará. Chegue a Deus, vamos lá. Coloque-se diante dEle. Peça misericórdia. Onde estás? Essa é a primeira pergunta. Vamos para uma segunda pergunta? Gênesis capítulo 4, versículo 9. Onde está Abel, teu irmão? Isso é uma outra pergunta. Onde está Abel, teu irmão? Passe um risquinho aí, porque é a segunda pergunta.
Aqui está uma pergunta que todos nós aqui devemos considerá-la com muita seriedade. Quantas vezes olhamos só para nós mesmos, para as nossas necessidades, para as nossas carências e ignoramos os outros? E somos crentes, somos cristãos, e às vezes olhamos somente para o nosso umbigo e esquecemos dos outros. Olha o que é que Jesus fala para nós em João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes o quê? Uns aos outros. O DNA do crente é o amor. Você pode falar em língua, você pode profetizar, você pode ter visão, você pode ter revelação, você pode sapatear no manto, no mistério, no que você quiser falar. Mas se você não ama, irmão, você é uma pessoa que carrega a Bíblia com o coração cheio de rancor, cheio de, eu vou acertar as contas com ele, ele vai ver, ele vai me pagar. Se você costuma a fazer juízos preconcebidos, isso é um perigo. Onde está o nosso Abel? Cadê o nosso irmão? Será que nós não temos nos comportado e agido de maneira que a gente chegue a entristecer alguém? Nem entristecer alguém, humilhar alguém? Tenha cuidado com isso, filho. Tenha cuidado para não humilhar quem quer que seja. Não se esqueça que esse mundo não é um quadrado, ele é uma bola. Às vezes a gente está aqui, daqui a pouco está aqui embaixo. Não é verdade, gente? O mundo gira. Foi Deus que inventou a roda quando fez o mundo redondo. Tenha cuidado, às vezes, quem sabe, humilhar, julgar, escarnecer. Quem sabe, desviar alguém do caminho pelo nosso mau comportamento, mau testemunho, mau proceder. Às vezes por causa de arrogância, de soberba, enfraquecer alguém. Que Deus nos guarde. Onde está Abel, teu irmão? Essa é uma pergunta séria. Séria, séria. Séria mesmo, irmão. Séria. Tiago 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha, isso é pesado. Pesadíssimo. Joga o 12 aí. Há um só legislador. Quantos sabem disso? Diga glória a Deus. Às vezes a gente é pastor numa igreja e tem irmãos que acham que eu vou separar o joio do trigo. Eu não tenho essa função, filho. Se você quiser ficar com ela, fique você. Porque a minha Bíblia diz que quem vai fazer isso é Jesus. Eu tenho que orientar, eu tenho que advertir, eu tenho que ensinar, eu tenho que encaminhar, mas eu não arranco o joio. E você sabe quem é joio e quem é trigo? Sabe? Às vezes você pensa tanto que conhece e não conhece nada. Nunca se engane para dizer, eu conheço fulano totalmente. Negativo. 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 Olha aqui, ó. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és?
que julgas a outro? Quem é? A pergunta é essa. Quem és? Às vezes a gente se acha que é tanta coisa. E nós estamos devendo, irmão, devendo. E devendo muito, muitas das vezes. Olha a regra áurea da vida, irmão. Isso aqui é a regra áurea da vida. Tá certo? Isso aqui é a regra áurea da vida. Guarde isso. Mateus 7,12. É a regra áurea da vida. É essa aqui, ó. Guarde isso. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, o que é que deve fazer? Fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui é a lei da semeadura declarada. O que você planta, você o quê? Colhe. O que você quiser receber, que as pessoas te façam, faça você também. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com Abel. Onde está Abel? Teu irmão. Tenha cuidado. Cuidado com o teu irmão. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Joga aqui, por favor. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou. Quantos aqui agradece a Jesus pelo seu perdão? De verdade, levante a mão, irmão. Eu glorifico a Jesus porque Ele me perdoou. Tenho consciência disso. Levante sua mão, dê glória a Deus. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não podemos ser assassinos dos irmãos. Deus nos livre disso. E matar nosso irmão no campo, às vezes por causa das nossas besteiras. Besteira com B maiúsculo. Bobagem. 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? A pergunta, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obras e em verdade, porque amar com a palavra é muito fácil. Que Deus nos guarde. Isso é para todos nós aqui. Não tem ninguém aqui que diga, ai, eu não estou nessa pergunta. Todos nós estamos. Todos nós. Amar de palavra é muito fácil. E agora, com essa evolução tecnológica, é o que eu sempre fico rindo aqui. Aqueles negócios, ai, linda, te amo, você, te amo, maravilhoso, maravilhosa. É uma bobeira que... Vamos para a terceira pergunta. Então você já tem duas perguntas. Responda. Vamos responder. Olhe para dentro do seu interior, diga, Deus, eu quero responder essas perguntas. Responda. Vamos para a terceira pergunta. 1 Reis 19:9. Que fazes aqui, Elias? É uma outra pergunta de Deus, que é importante. Que fazes aqui, Elias? Uma pergunta muito, muito importante essa. Você passa aqui, ó, o lapisinho aqui, ó, ou a canetinha. Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta, muito importante. Se você olhar o contexto do texto, você encontra o profeta Elias numa das piores, talvez a pior fase da sua vida. A fase mais triste, mais nublada, mais escura, mais carregada da vida do profeta Elias. Talvez você pergunte, por que, pastor? Pense, ele não estava lutando
com Israel desviado, não, com a nação desviada. Não era essa a dificuldade dele aí, nesse momento. Ele não estava lutando contra Acabe, aquele rei ímpio e rebelde. Não era isso a dificuldade. Não estava lutando contra os falsos profetas, aqueles profetas de Baal. Não era essa a peleja que ele estava enfrentando. Não estava lutando contra a maligna e diabólica Jezabel. Não é isso aí que ele está enfrentando. Ele estava enfrentando uma coisa que talvez você já esteja entendendo o que eu estou falando. Ele estava lutando contra ele mesmo. E as lutas interiores são terríveis. São difíceis. Eu não estou falando de bobeira, irmão. Estou falando de luta interior. Quem já passou por lutas interiores sabe que é uma peleja difícil você lutar com você mesmo. E esse transe excedeu a capacidade emocional que o profeta tinha para suportar e o levou a contrair uma doença, uma enfermidade, um transtorno depressivo. Leia o capítulo, que você vai encontrar o que eu estou lhe dizendo. Elias teve uma depressão, irmão. Depressão. E depressão não é demônio, não é o Satanás. Opressão é uma coisa, depressão é outra coisa. Depressão é uma doença. E Elias contraiu uma depressão. Terrível. Procurou o deserto. Fugiu para o deserto. Queria ficar só. Deixou o moço para trás e foi lá para o sul de Judá, lá para os desertos. Chegou lá no deserto, viu um lugar que ele podia se acomodar, uma sombra, um zimbro, se deitou ali e pediu para morrer, não queria mais nem levantar, não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, não queria ouvir ninguém também, não queria se alimentar, queria morrer, pediu a morte. Que fazes aqui, Elias? A depressão é uma coisa tão séria que ela tem alguns transtornos, alguns distúrbios difíceis, retardo psicomotor. Às vezes tua mente manda teu corpo fazer uma coisa e ele não tem o ânimo, não tem a coragem de fazer aquilo. Perda reatrativa de afeto. A pessoa não esboça o afeto, não tem aquele sal, não tem. Falta de humor. É aquela coisa azeda. Perda do prazer que tinha, naquelas coisas que ele tinha prazer, naquelas atividades que ele tinha prazer, ele perde totalmente o interesse, o prazer. Alteração no peso, alguns começam a comer desesperadamente, cara, começa a comer, come sem ter fome, come porque quer comer. Outros se abstêm totalmente de comida, não tem gosto, a comida não tem mais gosto, falta ali o paladar, falta ali apetite, não tem vontade. Distúrbio no sono. Uns têm insônia, passa a noite toda acordado em lança-mão de remédios para dormir, não tem sono, o sono não vem de uma maneira natural, confortável, para descansar. Outros dormem demais, que foi o caso de Elias, deitou para dormir e dormiu mesmo. Se deixar, fica o dia todo numa cama, debaixo do edredom, não quer se levantar,
não tem ânimo, não tem mais coragem para nada, parece que o sono é um refúgio. É uma coisa séria, irmão, isso não é brincadeira não. Sério mesmo. Vem aquela fadiga. Além do coronavírus, a depressão dá uma fadiga também. Aquela perda de atitude. Vem aquele sentimento de que ele é inútil, ele não é inútil. Eu sou um inútil, vem esses pensamentos. E depois vem uma coisa extremamente perigosa, que é o sentimento de morte. Elias disse, eu quero morrer. Eu não sou melhor do que meus pais. Isso é uma doença grave. Se alguém aqui está atravessando alguma dificuldade, que Deus livre você. E como pai, de coração, porque eu os amo, cada um de vocês. Eu espero em Deus que nenhum de vocês aqui esteja atravessando um mar terrível desse. Deus guarde vocês. Deus guarde em Cristo Jesus vossos corações e vossas mentes, porque é triste. Aí Deus vem, que fazes aqui, Elias? Olha como Deus é misericordioso. Deus vem a Elias e trata dele. Nós temos um Deus que pode tirar o homem da depressão. Levante a mão e diga glória a Deus. Quantos sabem que esse Deus está aqui? Levante a mão, dê glória a Ele, Ele está presente. Então Deus vem e trata dele. Deus vem e lhe mostra algumas verdades. Remove o peso da sua alma. Dissipa as emoções negativas que ele tinha dentro dele. Aí vamos ver o que é que Deus faz com ele. Primeiro, lhe dá algumas coisas novas, tarefas novas, como se Deus estivesse dizendo para ele, você vai recomeçar. Você não está enterrado não, você não está acabado não. Deus não apaga o pavio que fumega, nem quebra a cana que está rachada. Levante a mão, diga glória a Deus. Amado, Ele lhe ama, Ele ama você. Receba essa palavra. É Ele que se aproxima e diz, levanta-te, aleluia. Deus lhe dá uma missão nova, um novo recomeço. 1 Reis 19, versículo 15 e 16, olha que coisa linda. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unges a Azael, rei sobre a Síria. Vai que eu tenho coisa para você fazer. Eu tenho trabalho, volta pelo caminho. Vai, Elias, eu não vou providenciar um anjo para te levar. Vai com as tuas pernas. Vai com a tua força, volta. Você me é útil, aleluia. Volta pelo caminho, vai lá, tu tens uma tarefa. Versículo 16. Aliás, 16. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus disse, eu tenho uma tarefa grande para você. Você vai ungir 2 reis e um profeta. Tem coisa nova no teu ministério. Aleluia, vai ter recomeço. Levante a mão, dê glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor fez mais. Deus mostra-lhe que a adoração tinha sido preservada. Versículo 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus disse, olha Elias, você não está só. Quantos dizem amém? Deus disse, não pense que você está só, que ele ficou, só eu fui zeloso. Deus disse, não. Meu irmão, às vezes você pensa que está só, e Deus não tem te deixado sozinho. Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia, Deus não tem te deixado sozinho. Ele não sabia, ele não viu, não tinha internet, não tinha Zap, não tinha Facebook,
Não tinha nenhum irmão mandando um selfie, Elias, eu estou aqui, ó, mas estou firme com Jesus. Não tinha. Então ele pensou que estava só, mas Deus disse, você não está só. Com você são 7.001 pessoas que tem aí. Aleluia, levante a mão e dê glória a Deus. Você não está só. Outra coisa que Deus disse para ele, eu preservei a adoração ao meu nome. Olha que coisa interessante. Joelhos que não se dobram. E boca que não beijam. Com o joelho tu dobra para adorar e com a boca para louvar. Deus disse, ainda tem gente que usa os lábios para glorificar o meu nome, para exaltar o meu nome. Levante a mão, dê glória a Deus. Ainda tem. Levante a mão, dê glória a Deus. Você não está só, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, Deus disse, é maior o que está com você. Vamos olhar assim pelo lado os números oficiais. 400 profetas de Baal e 450 de Acera. Dá 850 pessoas servindo ao inimigo, mas tinha 7.000 que serviam a Deus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Levante a mão e dê glória a Deus. Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia! Rapaz, com Deus você é a maioria. Levante a mão e dê glória a Deus. Elias levanta, Elias levantou. Aleluia! Elias levantou, meu irmão. Glória a Deus. Deus nos tira das nossas tristezas. Deus nos resgata das nossas lutas interiores. Se você está passando nisso, está vivendo um momento desse, volte-se para Deus, procure ouvir a voz de Deus, e quando Ele disser, o que fazes aqui, abra seu coração para ouvir a orientação dEle, porque Ele é fiel e misericordioso. Salmo 27:10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Levante a mão e dê glória a Ele. Ele te ama. Aleluia! Ele te ama. Salmo 28:7. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. O coração estava amargurado, estava ferido, estava caído, mas foi socorrido. Deus renova, aleluia! Levanta a mão e dá glória a Deus, amado. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Levante a mão, diga glória a Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ei, meu irmão, escuta essa voz. Que fazes aqui? Diga, eu vim te adorar. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Tu cuida da minha vida. Aleluia! Pergunta número 4. A quarta pergunta. Isaías 6, versículo 8. E ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É uma pergunta. Passa aqui, ó. Na pergunta. E quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Passa aí nessa pergunta de Deus. Aqui está uma pergunta que envolve também todos nós que estamos aqui.
Todos aqueles que conhecem Jesus. Eu não acredito que um crente que ama Jesus, que conhece Jesus, que foi impactado pelo poder do Evangelho, que foi transformado por Jesus Cristo, ele é um crente secreto no lugar que ele trabalha. Ninguém sabe que ele é crente, eu não acredito nisso, irmão. Olha como eu sou prudente. Eu não acredito que ele não tem ânimo, coragem para abrir a boca e dizer para alguém: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva. Não pode. Que ele não tenha no coração um desejo, um fogo ardente de dizer o que Jesus fez na vida dele, de dar. Jesus não precisa de advogados, mas ele quer testemunhas. E eu tenho certeza que ele tem feito coisas na tua vida que você tem do que testificar. Quantos dizem glória a Deus, irmão? Jesus tem sido bom para você aí? Tem sido bom aí para você, irmão? Você confirma isso diante de Deus essa noite? Ele tem sido Senhor bom na tua vida? Levante a mão e diga glória ao Senhor, aleluia! Agora, essa pergunta aponta para nós num momento por demais oportuno. Pois nós estamos vivendo em um mundo de desespero, irmão. Nós estamos vivendo um mundo que está no caos. Há uns dias atrás eu fiquei horrorizado, porque um casal discutiu em casa, porque ela era palmeirense e ele era corintiano. Ele foi, pegou uma faca e matou a mulher, eles tinham 2 filhos. Mataram por causa do jogo do Palmeiras e do Corinthians, e porque o Palmeiras foi campeão da Sul-Americana, então ela se alegrando, ele era corintiano, matou a mulher com quem jurou construir uma família, dormia com a mulher na cama, na mesma cama, teve 2 filhos com aquela mulher, casada há alguns anos, e matou com a faca por causa de jogo de futebol. Agora, antes de vir para cá, eu estava vendo um jornal, olhei, uma jovem pediu para o camarada franquear uma operação para botar silicone nos seios. E ele não deu o dinheiro completo da operação para botar o silicone. Ele estava na cozinha de casa, ela fechou a porta, pegou um revólver, veio atrás da cabeça dele e deu-lhe um tiro. Matou. Ligou para a mãe e disse: olha, acho que eu fiz uma besteira. Meu Deus, estamos vivendo num mundo em que acabou os valores. Um mundo que está no caos, querido, um mundo que está no maligno, um mundo de desespero, de medo, de insegurança, de doença, de peste, de contradições. Estamos vivendo no mundo, é o momento mais do que nunca de se levantar e você ser uma testemunha de Jesus. É o momento de você responder essa pergunta como Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero fazer alguma coisa na tua casa, eu quero ser útil na casa de Deus. Irmão, não é momento de crente estar se escondendo atrás de um banco de igreja, de estar parado na casa de Deus, de não se envolver, de ficar como um torcedor de clube de futebol, que vai para o estádio para ficar na arquibancada torcendo. Vai, pastor! Legal, vai inaugurar lá, legal, show de bola! Vamos botar nos nossos zap as mãozinhas. Vai, pastor! Continua aqui! Você se envolver, querido. É momento de você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. Judas 23, versículo Judas 23. Vocês sabem que Judas não tem capítulo. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Salva alguns. Não posso crer que tu é crente salvo, não ora, não tem interesse de ver a tua família salva, não tem coragem de dizer para ninguém
que Jesus salva. Não possa acreditar que a gente tem que estar pedindo, irmão, pelo amor de Deus, convide alguém para vir domingo. Olha, quinta-feira traga alguém que você, por você mesmo, você não sente a necessidade de dizer, eu vou trazer alguém, eu vou trazer um amigo, eu vou trazer aquele vizinho, eu vou trazer aquela colega, eu vou levar alguém para ouvir o Evangelho, eu vou falar para essa pessoa do Evangelho. Irmão, como é que nós vamos responder essa pergunta? Olha o conselho de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 4, versículo 2. Eu vou ler aqui apenas até onde nos interessa no momento. Que pregues a palavra. Pregues a palavra. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Eu vou ficar aqui. Você sabe o que quer dizer a palavra instes? Vai lá no dicionário. Eu vou te dar aqui. Vem do verbo instar. É o mesmo que dizer peça, persista, insista, solicite, suplique, aperte-se, convide-se. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Vai, Timóteo, prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo, convide, suplique, insista. É isso que ele está dizendo. E às vezes, irmãos, nós não convidamos ninguém. É por isso que Jesus fala em Lucas 10 e 2, olha só. Lucas 10 e 2. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua ceifa. Oh, meu irmão, os obreiros são poucos. Responda essa pergunta a você mesmo. Quem sabe você está com a chance amanhã. Você sabe de alguém que está totalmente perdido, está totalmente confuso e está lá do teu lado. Você não pode ficar com a mordaça na boca, não faz isso. Abra a boca e fala. Fala. Você tem uma grande mensagem, abra a boca e diga, Jesus te ama. É uma grande mensagem. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é o quê? Sábio. Vamos para mais uma pergunta, a quinta pergunta. Jó 38:4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? É uma pergunta. Passa lá, ó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Passa. Isso é uma pergunta. Essa pergunta deixa de modo bem claro a distância que há entre o divino e o humano. Entre o eterno e o limitado. Entre Deus e o homem. Não queira o homem ser Deus. E nunca em Deus e o homem. Não queira jamais o homem ser Deus. E nunca em Deus e homem nenhum. Porque todo homem é falho. Todo homem é sujeito a falha, a tropeço. É por isso que o escritor aos Hebreus não diz, olhe para Paulo, olhe para Pedro. Claro que nós, como servos de Deus, temos que zelar por nossa conduta, por nosso testemunho, por nossos negócios, por nossa palavra. Agora, ele diz, olha para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Se você olhar para Cristo, nunca vai se decepcionar. E aqui mostra a distância que há entre nós e Deus. Romanos 3:23, olha o que aqui diz. Romanos 3:23. Porque todos o quê? Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram.
Ai, mas o fulano, todos pecaram. A fulana pecou. O único que não conheceu o pecado foi Jesus. E mais ninguém entra nessa modalidade aí. Mas ninguém, nenhuma outra criatura entra nessa modalidade. Ninguém. Então a gente vê a distância que há. Salmo 83, 18. Salmo 83, 18. Para que saibam que tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Ele é Deus. 1 Reis 8,60. Por que eu estou te dizendo isso? Vamos chegar lá. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Não há outro. Deuteronômio 4:35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Ele é Deus. Ele é Deus. Que cada um de nós reconheça essa verdade com temor e tremor. Consciente dessa verdade, nos portemos com reverência diante dele. Provérbio 9:10. Joga aqui. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. O temor, meu irmão, tema a Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Nós estamos vivendo num momento que muitas pessoas perderam o temor até dentro da igreja. Tem pessoas que se portam dentro da igreja como se estivesse na própria casa. Pessoas e crentes que admitem piada com a palavra de Deus e com o nome de Deus e acha bonito. Teve um camarada aí que fez um sucesso medonho. Foi convidado para as igrejas, eu me esqueci o nome dele, não vou falar porque está transmitindo, deixa para lá. Mas todo mundo achava bonito, fazendo piada com língua estranha, piada com a palavra de Deus, piada com o batismo com o Espírito Santo, e muitos crentes acompanhando, achando legal. Aquilo que eu sempre ensino para vocês, que aparecem uns pseudos pregadores, que são muito ungidos. Eu desafio e boto Deus na parede essa noite. Isso é um menino todo, bobo, que está com o microfone na boca, que não sabe nem o que está dizendo. Quem é que vai botar Deus na parede? Quem é que desafia Deus? Não vá atrás dessa história. Agora quero um anjo aqui, outra ali, outra acolá. Isso é tudo falácia, bobagem. Ele é Deus. Onde tu estavas quando eu fundava a terra? Quem é você, rapaz? Ele está falando para Jó. Como dizer assim, vai para o teu lugar, rapaz. Passa para o teu lugar. E às vezes a gente acha, olha, se o Senhor não me responder, se o Senhor não me der uma resposta, que bobagem, irmão. Onde tu estavas? Ó, quando você vai a ele, curva. Isso aqui se chama serviço. Curva. Tira a goga. Tira para fora. Curva a cabecinha. Entra pisando devagarzinho. Ele é Deus. Levante a mão e dê glória a Deus. Mas vamos para a sexta pergunta. Mateus 16:15. Disse-lhes: e vós, que dizeis que eu sou? Passa aqui o lápis dessa pergunta. E vós, que dizeis que eu sou? É interessante.
Essa pergunta nos mostra a necessidade que nós, como servo de Deus, temos que ter um conhecimento claro, escriturístico, claro, escriturístico, teológico e pessoal com Jesus. O crente tem que ter esse conhecimento. Um crente que vive 40 anos na igreja não sabe nada a respeito de Jesus. Tudo que você sabe é, eles vão me ver no palco e eu estou sabor do mel, eles vão me aplaudir, quem me acusou, meu Deus do céu, meu irmão. Vocês dizem o quê? Quem eu sou para vocês? Você tem que ter um conhecimento claro, conhecimento claro, escriturístico, teológico e pessoal. O crente não pode viver da experiência dos outros. Vem aqui, irmão Gélio, conta um testemunho aí, irmão Gélio. Olha, eu estava lá em Sergipe, tu foi trabalhando em Sergipe. Estava em Sergipe, aí orei, Deus fez isso, aí, oh, aleluia, maravilha, é maravilha. Mas eu tenho que ter minhas experiências com o Senhor. Você tem que ter suas experiências com o Senhor Jesus. Se alguém lhe perguntar quem é Jesus para você, você tem que saber colocar quem é Jesus para você. O que é Jesus para você? Você tem que ter um conhecimento disso, irmão. 1 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Pedro está dizendo, antes crescei. Tem crente que parece aquela planta japonesa, que tem formato de árvore. Tu olha de longe, se você fotografar e fizer uma montagem, parece, como é que é o nome daquela planta? Parece uma árvore. Oi? Bonsai. Mas não cresce. É um eterno bonsai. É a mesma infantilidade. 20 anos na igreja, é infantil. Quem é? Eu não sei quem é Jesus. Eu sei do manto. O manto é o mistério. O manto é o mistério. Não sabe nada. Sabe nada de Jesus. Não lê Bíblia, não procura buscar na palavra de Deus. João 5,39. Olha o que aqui Jesus fala. Examinai o quê? As Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Crente, lê Bíblia. Crente, leia a sua Bíblia. A sua Bíblia não pode ficar em cima da estante no Salmo 91 aberto, que isso é coisa para pessoas que não conhecem Bíblia. A Bíblia é para se ler. Examinar a palavra aqui, examinar. Jesus está dizendo, examine. Tem que ter o conhecimento pessoal. Qual é a sua experiência com Jesus? Abra a sua Bíblia aí, João 4,10. Olha aqui, ó. O crente tem que ter experiência pessoal. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber? Ela não conhecia. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quantos crentes que não sabem, não conhecem o Senhor dentro da igreja, não conhecem o Senhor. Não conhece. Não conhece. Aí, para eles, Jesus é uma religião que ele pratica, uma igreja que ele frequenta, um talismã. Ai, me cobre com o teu sangue. Ai, Jesus. Mas ele não tem conhecimento. Cresça, meu irmão. Se desenvolva. Que você possa dizer o que Tomé chegou àquela conclusão. Você tem essa conclusão
dentro de você. João 20, 28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Que você tenha esse conhecimento de Jesus. Senhor meu e Deus meu. Última pergunta, irmão. Nós vamos encerrar aqui. Lucas 11, 11. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? É uma pergunta. Essa é a última pergunta. Essa pergunta aqui traz duas verdades. Duas verdades lhe acompanham. É só você ler o capítulo 11 de Lucas. A primeira é o poder da oração. Como é importante orar. Como que se você orar, Deus tem resposta para você. Deus não vai dar um escorpião de resposta, nem uma pedra de resposta. Deus tem resposta para a sua vida. Você encontra no versículo 9, olha o que é que Jesus diz. Versículo 9. E vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Jesus está dizendo, pede, busca, bate. E a segunda verdade aqui é a infabilidade da promessa de Deus. É sobre o Espírito Santo. Você é um crente pentecostal, procure buscar o batismo com o Espírito Santo. Procure. Pastor, Jesus está perguntando, qual dentre vós que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Se você pedir o batismo com o Espírito Santo, você acha que Deus não vai dar? É uma promessa dele. Mas você não pode esperar o mês de clamar o batismo na Deveca, aí tu só se lembra que precisa ser revestido do poder, de ter essa experiência pentecostal, a experiência do batismo com o Espírito Santo naquele mês. Não, você deve ver isso como uma necessidade da sua caminhada cristã. A necessidade, há uma promessa de Deus. Jesus está dizendo, peça, bata, busque. Deus prometeu, leia o capítulo todo. Ele não vai dar pedra se você pedir pão. Irmão, não se conforme em ser um crente frio, um crente distante, um crente sem ter o fogo de Deus na sua vida, sem ter a chama do Espírito na sua vida. Não se conforme com isso. Não se conforme. Eu vou encerrar aqui, mas Joel 3, 28, 29, olha a promessa de Deus que se cumpre. Eu quero lhe dizer uma coisa, em algum lugar desse planeta hoje, exatamente agora, são 20 horas e 40 minutos, 41. Jesus está batizando alguém com o Espírito Santo. Pode crer nisso. Tem crente sendo batizado com o Espírito Santo. Pode crer, irmão. Joel capítulo 3, versículo 28 e 29. 3, 28 e 29. Purificai o sangue dos que... Não. Joel. Purificai o sangue... Não, 28 e 29. 28 e 29. Não tem? Então vou... Desculpa, irmão, eu estou acrescentando o que Joel escreveu, veja. Que coisa. O rapaz não escreve, eu boto aqui que ele escreveu. Depois de Oséias. Abra sua Bíblia aí, depois de Oséias. Oséias é depois de Daniel. Capítulo de número 2, João. 2. Versículo 28 e 29. 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também não
olha, para ser batizado com o Espírito Santo, não tem barreira, não tem classe social. É porque eu não sou preparado, eu não sou. É você crer sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. É para quem pede, é para quem crê. Eu vou encerrar aqui, Atos 2, 38 e 39. Acho que esse tem aí. Atos 2, 38 e 39. Joga aí, Léo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, e em remissão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vocês, a vós, a vossos filhos, e a nós, a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Diga glória a Deus. Então responda essa pergunta hoje, quando chegar em casa. Qual de vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Diga: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que você guarde essas perguntas e faça a sua reflexão e procure respondê-las em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.